Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades e hoje eu quero ler com vocês um texto que nós estudamos semana passada nos nossos PGs. Esse texto é Marcos, está lá em Marcos 2, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesas, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Na verdade, nós terminamos no versículo 16. É interessante a gente observar nessa história a atitude de Levi e a atitude dos religiosos da época. Levi era um cobrador de impostos e o que a gente precisa sempre se lembrar é que os cobradores de impostos, eles tiravam a sua renda, eles tiravam o seu dinheiro quando eles superfaturavam o imposto. Eles não tinham um salário, eles superfaturavam, eles roubavam dentro do imposto e era esse o seu salário. Eles eram ridicularizados pelos romanos porque eles aceitavam um serviço indigno, digamos assim, e eles eram hostilizados pelos seus irmãos judeus porque eles tiravam dinheiro dos seus irmãos e enviavam para o império. Quando Levi, então, recebe esse chamado traz uma imensa alegria no coração de Levi. A gente não sabe quais as circunstâncias que o levaram a ser um cobrador de impostos. Seja o que for, seja porque o pai dele era um cobrador de impostos e a gente tem que lembrar que não havia muita mobilidade social naquela época, então se seu pai era um pescador, você provavelmente seria um pescador. Se seu pai era um carpinteiro, você provavelmente seria um carpinteiro. Então se seu pai era um cobrador de impostos, provavelmente você era um cobrador de impostos. Ou se ele se tornou um cobrador porque não tinha outra opção, a gente não sabe. A gente sabe então que quando Jesus o chama, e a gente tem que entender sempre isso também, quando Jesus chama os discípulos, é um convite para seguir um mestre. Isso era extremamente honroso. Então, Levi, ele se alegra com esse convite. E é interessante a gente ver no texto, que o texto diz o seguinte, que ele se levantou imediatamente e seguiu a Jesus. Ele deixa tudo para trás e segue a Jesus. E não apenas isso, ele prepara um banquete para Jesus e os discípulos e convida os seus amigos, os cobradores de impostos e outras pessoas, para participarem. Então a gente tem que focar na primeira reação, que é a reação de Levi. Uma reação de alegria, uma reação de generosidade, uma reação de honrar a Jesus. E em contrapartida, nós temos os religiosos, que quando eles veem Jesus ali no banquete, eles apenas conseguem chegar ao lado condenatório da situação. Eles olham e falam, como que o seu mestre está comendo? Será que ele não sabe quem são essas pessoas? Eu brinquei no PG essa semana de que talvez eles não foram convidados e ficaram ali com dor de cotovelo. O texto não fala isso, lógico, tirando, piadinhas à parte, é interessante a gente observar isso. Jesus chama Levi. Levi responde ao chamado de Jesus. E ao invés daqueles homens que eram religiosos, que a gente espera, e era esperado deles, que eles conhecessem o caminho, o coração do Senhor, se alegrarem, porque Levi aceita o chamado de Jesus, eles estão ali condenando a Jesus por estar com Levi. E aí a gente tem que se fazer essa pergunta. Quem nós temos escolhido ser? Nós temos escolhido ser como Levi e com alegria temos recebido o chamado do Senhor e com alegria temos aberto a porta da nossa casa para Jesus, os seus amigos e os nossos amigos. Nós temos apresentado Jesus em verdadeiros banquetes, em verdadeiros momentos de comunhão, em verdadeiros momentos de alegria para os nossos amigos. Ou nós temos sido como os religiosos, que não enxergam a alegria trazida por Jesus e que, na verdade, simplesmente se condenam aqueles a quem Jesus tem chamado.
Nós precisamos nos fazer essa pergunta e todos os dias eu espero que eu escolha a alegria, que eu escolha a alegria de ser chamada por Jesus e dizer sim, e que eu compartilhe essa alegria com o maior número de pessoas. E eu espero que você também faça essa escolha. Meu Pai estará aqui com você amanhã e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Deus abençoe.